Então, Rony, venha pra cá, meu filho, que o povo já tá lhe esperando. Venha cá, rapaz. Venha dar seu ar da graça e trazer a boa pra nós. Seja bem-vindo, Rony. Deus lhe abençoe, viu? Fique com Deus e vamos evangelizar. Que alegria a gente estar unidos e reunidos em missão mais uma vez, né? Com o casal Cícera e Fran, que todo final de semana está aqui trazendo os louvores ao Senhor, rezando conosco a palavra, nos domingos e também todos os dias o Fica Conosco Senhor, às 5 horas da tarde, né? Então, fica aí para você que vai ver esse vídeo no canal Rony Observador, você fique sabendo que todos os dias, 5 da tarde, você pode estar orando com Cícera. Fica conosco, Senhor, todos os dias, 5 da tarde. E nos domingos, você pode acompanhar pelo Facebook de Cícera e Fran também, essa live ao vivo, todos os domingos. Então é com muita alegria que quando nossos irmãos me convidaram mais uma vez para estar aqui nesta noite para trazer a Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um dia muito especial na nossa Santa Igreja, no que diz respeito à liturgia. Então nós vamos pegar desde já a palavra de Deus. Se você tem em casa ou a liturgia, você abra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 e no versículo 40 ao 45. Diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em uma cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Gente, este evangelho, ele nos fala muito profundamente. Este evangelho, ele tem o poder da própria palavra dita, proclamada. Então esta palavra, quando ela é proclamada, quando ela é narrada, de maneira muito especial, os evangelhos, a gente entende que, e é fato, os evangelhos, os 4 evangelhos, narra a história de Jesus, os fatos históricos de Jesus, Deus humanado que se fez carne e habitou entre nós, e viveu no meio do seu povo do 0 aos 33 anos de idade. A Bíblia nos narra o nascimento de Jesus até o dia em que ele tinha 12 anos de idade. Depois dos 12 anos, a Bíblia não nos narra nada. Jesus viveu um tempo oculto ali, pelo menos de maneira narrativa na Bíblia. Depois de 30 anos de idade, Jesus ressurge para ser batizado. E o Evangelho de São Marcos, onde ele vai mostrar, provar que Jesus é Deus pelos milagres que ele realizava. Ora, era impossível e é impossível um homem realizar o que Jesus realizou. Somente sendo ele Deus poderia realizar tais coisas, tais fatos históricos narrados na Sagrada Escritura. Sim, porque a Bíblia, ele é um livro de fé, mas também é um livro histórico. Então, o evangelista São Marcos, ele tem essa particularidade de mostrar Jesus, sendo ele Deus, e ele é Deus, de maneira tal que ele realizou tantas ações que nenhum homem comum poderia realizar. Então Jesus, sendo ele Deus, completamente homem, sim, porque ele se encarnou, ele experimentou a humanidade, a nossa humanidade, foi homem como nós, com exceção do pecado. Jesus, ele nunca pecou. Mas ele não deixou de ser Deus, mesmo sendo homem. Por isso que
São Paulo em Filipenses vai dizer isso. Em Filipenses 2 ele vai dizer que ele não se prevaleceu de sua condição divina, mas se aniquilou, se humilhou, tornando-se semelhante a nós. Imagina você, um Deus, fazer isso? Um Deus não, aliás, Deus, porque só existe Ele. Eu costumo dizer que essa é uma das loucuras, se é que existe loucura em Deus. Essa é uma das loucuras no sentido de, entenda o que eu quero dizer. Ele deixou toda a sua glória, ele deixou a sua realeza, deixou o seu lugar no céu, na glória, com toda honra, com toda majestade, e se fez homem como nós. Feito homem, ele passou por toda a situação humana, com exceção do pecado. Então, São Marcos ele vai nos apresentar Jesus, Deus, que realiza muitos, mas muitos milagres, que só Deus poderia realizar. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando aqui de Deus, dessa ação espiritual que age no nosso meio, porque Jesus, aos 30 anos de idade, como eu disse, ele se apresentou novamente, publicamente à humanidade, ali o povo da sua região, e foi batizado. Depois dali, narra o evangelista São Marcos, que ele saiu para o deserto. Depois do deserto, ele veio e escolheu os 12 apóstolos. Depois ele saiu ali e começou a sua missão de evangelização, dizendo: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. E logo em seguida Jesus realiza este milagre que você acabou de escutar a narração dele, onde ali estava Jesus naquele tempo e um leproso se aproximou dele, se prostou perto dele, de joelho pediu: Jesus, se queres, tens o poder de curar-me. E então Jesus, cheio de compaixão, ou seja, Jesus, ele se compadeceu. O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. Jesus, ele olhava para o povo, para o sofrimento do povo e tinha compaixão, porque ele, sendo Deus e sendo homem, ele se colocava no lugar dos outros e, tendo ele essa compaixão, então ele resolvia a maioria dos problemas humanos daquelas pessoas. Mas eu quero dizer aqui para você, amado irmão e irmã, que os milagres de Jesus, eles foi apenas uma consequência da verdadeira missão que Jesus veio realizar e trazer para a humanidade. A missão que Jesus veio realizar no meio do seu povo para toda a humanidade foi nos salvar. O nome Jesus significa isso: Deus salva. Então a missão de Jesus foi salvar e é salvar o gênero humano. No Evangelho de São João, no capítulo 3 e no versículo 16, ele vai dizer isso: de tal forma o Pai amou o mundo que deu o seu único Filho, para que o mundo não perecesse, para que o mundo não morresse, mas que fosse salvo por ele. Então, neste versículo do Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16, ali está narrado objetivamente a missão de Jesus. Jesus veio para nos salvar. Nos salvar de quê? Nos salvar dos nossos pecados. Porque continua o evangelista São João dizendo: a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas do que a luz. Olha, gente, que expressão o evangelista usa para dizer que nós, que o gênero humano, que os seres humanos, que nós muitas vezes escolhemos as trevas do que viver na luz. Escolhemos, na nossa mau uso da liberdade, muitas vezes escolhemos viver nas trevas. E hoje é o dia que eu convido você, meu irmão, minha irmã, saia das trevas, venha para a luz, aceite Jesus, que é a verdadeira luz, que é a verdadeira alegria. Então, gente, os milagres foram consequências da missão de Jesus, que veio para salvar o gênero humano. Quando Jesus se compadece do sofrimento do homem, então ele se coloca no lugar e ele resolve também as situações. E aqui eu já pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você que está na sua casa, escutando com seus ouvidos, vendo com os seus olhos esta live aí agora,
Qual a situação que você está vivendo? Qual situação de enfermidade, de pecado, no âmbito físico, espiritual, mental, psíquico, não importa. O que você está vivendo? O que tem lhe maltratado? O que lhe tem lhe atormentado? O que tem acontecido que tem tirado a tua paz, a tua alegria? O que tem te causado tristeza, sofrimento, aborrecimento? Está na hora de você entender. Jesus tem compaixão de você. Jesus se compadece, ele se coloca com você. E assim como esse leproso, ele disse: Jesus, se tu quiseres, podes curar-me. E aqui ele faz uma oração, gente, belíssima. E aqui já fica para você. Não precisa de muitas palavras, nem de grandes momentos para rezar, para buscar a Deus. Veja a frase que o leproso disse para Jesus. E esta foi uma oração muito profunda, onde ele disse: Jesus, se quiseres, pode curar-me. E eu convido você agora, na sua casa, do seu jeito. Qual a sua situação? Diga para Jesus agora aí: Jesus, se quiseres, pode curar-me. Jesus, se quiseres, podes mudar essa situação. Jesus, se tu quiseres, pois tu tens poder de devolver-me a alegria, a paz, resolver aqui, Senhor, a situação da minha família, da minha casa, o desemprego, as finanças, as tristezas, a depressão, o pavor, o pânico, o medo. Jesus, se tu quiseres, tu pode me tirar dessa situação. Eu não lhe conheço e não sei o que você está passando, mas eu digo para você: Jesus lhe conhece, ele sabe o que você passa. Então faça essa oração que o leproso fez aí. E Jesus se compadece, se coloca no lugar e diz: eu quero, fica curado. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo para você: eu quero, fica curado. Sim, meu irmão, minha irmã, porque este é o poder que a palavra tem. Uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de transformação. Eu quero, diz Jesus, seja curado, seja transformado, seja libertado, saia das trevas, venha para a luz. E aí diz a palavra que naquele mesmo instante a lepra saiu do corpo daquele homem. Foi instantâneo. Foi instantâneo. E olha, gente, há situações nas nossas vidas que ela muda instantaneamente. Depende muito da nossa fé. Depende muito da nossa confiança. Depende muito da forma com que nós nos dirigimos a Jesus, as nossas súplicas e as nossas orações. Aqui eu me recordo de um filme antigo, um filme épico chamado O Manto Sagrado, onde nesse filme narra ali a história da crucifixão de Jesus e aquele manto que diz a palavra que os soldados pegaram o manto de Jesus, tiraram a sorte e um deles ficou com o manto. E esse filme narra a história desse manto, que ele ficou sendo um manto amaldiçoado por os soldados romanos. E aí um deles fica doente. E ele sai em busca deste manto, procurando com quem ficou esse manto. Por isso que o nome do filme se chama O Manto Sagrado. E um dos soldados romanos, que ele deixa de ser o soldado, se infiltra no meio dos cristãos para procurar o manto de Jesus. E quando ele chega na comunidade dos primeiros cristãos, olha que bela situação eles encontram. Um menininho que fazia os mandados ali da região. E aí aquele soldado romano que estava disfarçado ali no meio dos cristãos, infiltrado ali junto com eles, ele pega o jumento dele e dá aquele menino, para que ele possa fazer o trabalho dele. E aí no dia seguinte ele vê o menino caminhando a pé. E aí ele olha assim e diz: cadê o jumento que eu te entreguei? E aí ele diz: não, eu dei para o meu amigo, que ele precisava mais do que eu. E aí na mesma hora passa um menininho montado num jumento que era aleijado das duas pernas. E aí ele ficou olhando assim, como é que pode? Eu dei o jumento ao menino, ele podendo ficar com o jumento e trabalhar e tal, ele precisava, vai dar para o outro. E aí ele começa a entender o que é o cristianismo. O cristão de verdade, ele não leva em conta o que ele tem, mas o que ele tem também é do outro. E aí mais na frente nesse filme, esse homem encontra uma mulher, que ela é também aleijada das duas pernas. Ela fica num lugar à parte e ela fica cantando e contando as histórias de Jesus para todos aqueles que ficam ali ao redor dela conversando.
E chega um momento que esse soldado que está ali infiltrado no meio deles, ele para e fica a escutá-la. E ele fica impressionado com a alegria daquela mulher. Com alegria, porque ela fala com alegria. Ela fala com entusiasmo. E aí quando ela termina a história, que ela está narrando ali a história de Jesus, as pessoas se dispersam e ele se aproxima daquela mulher e ele faz a seguinte pergunta: você realmente acreditava nesse Jesus? E ela disse: sim, com toda certeza do meu coração. Ela disse: mas como? Sendo você aleijada e ele podendo fazer tantas coisas, por que ele não lhe curou? E aí a mulher olha bem nos olhos dele e diz, com um sorriso nos lábios: Jesus me curou. E ele sai dali desconcertado e sem compreender. Mas depois ele vai entender. Porque a cura daquela mulher não veio uma cura física para que ela pudesse estar andando, não, mas aquela mulher, Jesus curou o coração dela, tirou a amargura, tirou o ressentimento, tirou o medo, tirou a mágoa. Aquela mulher tinha o coração agora curado, então ela era feliz da maneira que ela se encontrava. Meu irmão, minha irmã, talvez você não tenha essa enfermidade narrada aqui na Sagrada Escritura, mas nós temos enfermidades dentro de nós que precisa ser transformada, precisa ser curada. Você precisa voltar a ser uma pessoa alegre, satisfeita, feliz. E aí você pode estar me perguntando, você que está vendo aí agora, mas você não me conhece, você não sabe como é a minha casa, como é que eu vivo. Tudo depende da sua visão, de que forma você vê as coisas e de que forma você age diante das adversidades da vida, amado e amada. A palavra vai dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pergunto, você ama de verdade a Deus? Se você é uma pessoa que ama de verdade a Deus, todas as coisas concorrem para o seu bem. Todas as coisas. São Paulo também vai dizer que é na fraqueza que eu sou forte. Que homem para dizer uma coisa como essa? Somente a fortaleza de Jesus sustentava um homem que vivia na peia direto, que vivia apanhando direto, literalmente falando. E ele encontrava força para dizer: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Meu irmão, minha irmã, a sua cura, a sua libertação, a sua transformação hoje vem por esta palavra. Tudo concorre para o seu bem. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegre-se. Saia da sua prostração. Saia da sua tristeza. Saia de toda e qualquer situação que prenda a sua vida. Se liberte em o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra que aquela cura foi instantânea. E Jesus disse àquele leproso: olha, agora você vai e vai apresentar-se aos sacerdotes, como diz a lei de Moisés. E ele repreendeu aquele homem para que ele não dissesse nada a ninguém quem tinha feito aquele milagre com ele. Ora, como isso acontece? Para você entender bem, escuta bem como era um leproso naquela época, como era que um leproso vivia. No livro de Levítico diz assim: o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: quando alguém tiver uma pele no seu corpo, alguma inflamação, erupção ou mancha branca com a aparência do mal, da lepra, será levado ao sacerdote, Arão ou um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro. E como tal, o sacerdote deve declarar: o homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos desconcertados e a barba coberta, gritando: impuro, impuro, eu sou impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Era assim que o leproso vivia na lei antiga, na lei de Moisés. Na época, o sacerdote judeu, ele exercia também uma função como que de médico. Era ele que detectava, ele era quem dizia a pessoa que estava doente, impura ou não. Então o que acontecia? Uma pessoa estava com uma mancha no corpo, estava com uma ferida, não cicatrizava, se apresentava ao sacerdote, o sacerdote declarava: você está com lepra. E o que era que ele tinha que fazer? Tinha que assanhar os cabelos. Tinha que cobrir a barba. É próprio do judeu ter barba. Eles tinham que cobrir a barba.
E isso era uma ofensa para o judeu, andar com a barba coberta. Ele tinha que andar com as roupas rasgadas. Tudo isso era um sinal para que as pessoas publicamente soubessem que ele era um leproso. E ele ainda tinha que sair gritando. Se por acaso ele precisasse sair para a rua, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, ele tinha que sair gritando: eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou leproso. Imagina você, gente, que situação. Imagina você que situação. Essa pessoa, ela tinha que ser isolada, separada das pessoas. Gente, não está aparecendo esta palavra com os tempos que a gente está vivendo hoje, não? Nós estamos vivendo um tempo de pandemia que as pessoas que ficam acometidas da Covid, elas ficam isoladas, elas ficam separadas. Elas não podem ninguém chegar perto dela. Por quê? Porque é uma doença contagiosa. A lepra era da mesma forma, era uma doença contagiosa. Quem se aproximava, quem tocava o leproso, era 99% que tinha de chance de também adquirir aquela mesma enfermidade. Olha que palavra atual, gente, porque hoje nós estamos vivendo não esta lepra fisicamente falando, mas esse vírus que é uma lepra, que tem assolado a humanidade, que tem matado muitas pessoas, que tem isolado muitas pessoas. Veja como essa palavra se torna tão atual hoje. A pessoa que é acometida da Covid-19, ela fica separada, ela não pode ter contato com ninguém. E se por acaso ela teve Covid, quando ela volta para a sociedade, se a sociedade souber que ela teve, muita gente tem preconceito, não quer tocar nela. Então, gente, nós precisamos compreender. E aqui, este homem, ele teve a coragem de sair de onde ele estava, separado da sociedade. Ele veio até Jesus, talvez, e com certeza ele estava com as suas vestes rasgadas, com certeza ele estava com seus cabelos assanhados, com certeza ele estava com a sua barba coberta, com certeza ele veio gritando no meio daquele povo: eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. E aquelas pessoas foram abrindo o caminho para que ninguém pudesse tocar naquele homem, ele gritando: eu sou impuro, eu sou impuro, eu sou impuro. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus não se afasta dele. As outras pessoas se afastaram dele, mas Jesus não se afastou. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja isolado, mas eu digo para você, Jesus não se afasta de você. Rony, eu tive essa Covid-19, eu fiquei separado dos meus. Mas foi um dos momentos mais profundos de oração que eu tive, de encontro pessoal com Deus, num quartinho na despensa da minha casa. Deus sempre está conosco, Jesus sempre está conosco. Nós precisamos compreender isso, que Jesus não se afasta de nós. Deus não se afasta de nós. Eu digo com toda a verdade, Ele está aí do seu lado, Ele está com você, Ele tem compaixão de você. E o que é que você diz agora para Ele? O que é que você diz? Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele curou aquele leproso instantaneamente. Diz a palavra que Jesus repreendeu para que ele não dissesse quem tinha feito isso. Mas olha, gente, como uma pessoa fica curado de uma situação daquela e ela consegue se resguardar, não dizer o que aconteceu. Então ele saía, e as pessoas olhavam, os conhecidos dele olhavam para ele e diziam: cadê tua lepra? Você não era leproso, você não estava, você tem que sair gritando. Ele disse: não, mas eu estou curado. Eu agora vou pegar uma veste nova, eu vou tirar essa roupa rasgada, eu vou pentear o meu cabelo, eu vou aqui colocar a minha barba à vista. Meu irmão, minha irmã, o Senhor toca profundamente no meu coração que muitos que vão estar vendo esse vídeo mais tarde, outra hora, todo momento, você pode estar maltrapilho, a sua casa pode estar bagunçada. Mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, saia dessa, se organize, tome banho, lava o rosto, penteie os cabelos, escova os dentes, bota um perfume, veste uma roupa limpa. Não tenha medo de sair da sua casa não, para ir para a igreja. Não tenha medo de sair da sua casa. Claro, com todo cuidado necessário.
Saia com a sua máscara, saia com o seu álcool ali no bolsinho, ali a sua reserva de álcool. Mas não tem necessidade, se você é uma pessoa saudável, você se trancar desta forma. Não há necessidade. Nós já sabemos que essa doença ela é muito perigosa para os nossos irmãos de mais idade. Então tem que realmente se resguardar. Mas você, meu irmão, minha irmã, que está sadio, se ajeite, se anime. A alegria do Senhor é a tua força. Jesus te cura desta enfermidade que você se encontra. Essa enfermidade que você criou na sua cabeça. A doença está só na sua cabeça. Convide Jesus a adentrar o teu pensamento. Convida Jesus a entrar no teu pensamento, na tua mente, no teu coração, nos teus sentimentos. Que coisa estranha que você olhe, que as pessoas da sua família olham para você e diz: fulano não está normal. Meu irmão, você está normal. Minha irmã, você está normal. Saia dessa. Aquele leproso que não era mais leproso, ele saiu anunciando as maravilhas que Deus tinha feito na vida dele. Você é capaz de anunciar as maravilhas que Deus realiza na tua vida. Olha para o teu passado, veja quantas coisas boas aconteceram e você só se apega ao que é ruim. Tá errado, gente, tá errado. Então, aquele homem saiu anunciando. Muitas pessoas iam ao encontro de Jesus. Está na hora de você ir ao encontro de Jesus. E Jesus se reservou saindo ali porque havia muita gente. E mesmo ele indo para outro lugar mais distante, as pessoas continuavam indo. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você busca Jesus, mas aonde ele estiver, do jeito que você buscar, você precisa ir ao encontro dele. Como católico que sou, nós temos os meios e eu busco Jesus na Santa Missa, eu busco Jesus na Eucaristia, eu busco Jesus na confissão, eu busco Jesus no Santo Rosário, eu busco Jesus na oração. E você, meu irmão, está buscando como? Você está buscando como? Olha que nós estamos vivendo agora o período do carnaval. E graças a Deus, para a glória de Jesus Cristo, essa enfermidade, essa pandemia veio também para acabar com essa obra das trevas. Porque nesse período havia, e se não tivesse essa pandemia, estavam aí as escolas de samba, as mulheres nuas, fazendo chacota da fé. O ano passado teve uma escola de samba que um se trajou de demônio e outro de Jesus, e o demônio maltratando Jesus. E hoje acabou os trabalhos para essas pessoas. Mas nós temos a oportunidade aqui de reparar toda a maldade que o homem faz ao coração de Deus, buscando ele. Deus não se tranca, ele sempre está aberto e sempre está agindo. Ele é o mesmo de hoje, será para todo sempre. Ele é um Deus vivo, atuante, ressuscitado. Ele está no meio de nós. Ele está com você, meu irmão, minha irmã. Então eu convido você, com toda a alegria do seu coração, a fazer um breve momento de oração. Se recolha no seu lugar, proclame o nome do Senhor Jesus na tua vida e peça que Ele lhe cure, lhe transforme, lhe liberte, lhe salve. Peça que Jesus dê a saúde do corpo, da alma, da mente, dos sentimentos, dos pensamentos. Peça que Jesus lhe transforme por inteiro, por completo. Peça que Jesus, este nome que tem poder de cura, de libertação e de transformação, para mudar a sua vida. Para que você seja uma pessoa feliz, alegre e satisfeita. Por quê? Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Muito bem, que maravilha, né, gente? Eita, coisa boa, tocou demais no nosso coração. Muito obrigado, Rony, Deus abençoe, continue sendo esse homem de Deus, né? Se você quiser convidar o Rony para dar uma formação, uma palestra na sua comunidade, pode convidar, que ele vai com todo prazer, não, Rony? Toda hora. Eita, a hora que você precisar, ele está aí para servir. Restaura minha saúde, Senhor. Restaura minha saúde, Senhor. Restaura minha saúde, Senhor.
Restaura minha saúde, Senhor. Tuas bênçãos derramam aqui. Minha saúde vem reconstruir com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Restaura, canta. Restaura minha casa, Senhor. Restaura minha casa, Senhor. Suas bênçãos derramam aqui. Minha casa vem reconstruir com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito. Amém. Quero pedir para você ajudar esta missão. De que forma? Você se inscreve no canal, você deixa o like, vê o vídeo, deixa um comentário. E no canal Rony Observador tem uma parceria com um portal de notícias aqui da região, chamada Cariri Notícias. Então você acessa esse portal para que você possa estar sendo bem informado de todas as notícias que acontecem aqui em toda a região. Então tem também o canal do YouTube Orando pelas Famílias de Fran Cícera. Também a mesma forma, se inscreva, deixa os likes, veja os vídeos que são postos lá, tá bom? E bem com toda a igreja, toda a Renovação Carismática Católica, deixar o meu abraço aí a todos os irmãos que estão aí na missão do Renovar online, os que estão em casa. Vamos fortalecer cada vez mais essa missão, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Então para finalizarmos, né, vamos cantar pelas famílias. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e no hoje. Que eles vivam do ontem e no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja o céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa a nossa também. Abençoa, Senhor, a nossa também. Que
Que marido e mulher, que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. que as crianças aprendam no colo, Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. que a família celebre, Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. que marido e mulher não se traiam, Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. que o ciúme não mate, Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. que no seu firmamento Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Canta, povo de Deus. que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja o céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Você que está em casa, canta. Abençoa, Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. a nossa também. Abençoa, Senhor, A nossa também. Viva Jesus!